Aleluia. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Amém. Boa noite, boa tarde, boa manhã. Pastor Jackson, pastora Mônica. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês aí. A paz, Adriano, a paz a todos que estão entrando aí para a gente estudar um pouco sobre a palavra de Deus. Amém. Compartilhar um pouco do que Deus diz na sua palavra. Deus é bom. E nós vamos falar um pouco mais sobre petições, sobre pedidos essa noite. Nós estamos falando aí nas sextas sobre a intercessão. E falamos nas últimas sextas sobre as petições a Deus, os pedidos a Deus, né? Como nós devemos ou não devemos compreender o que nós pedimos a Deus, a maneira como nós pedimos, a maneira como nós nos apresentamos diante de Deus, por que nós pedimos aquilo que nós pedimos. Amém? Então nós vamos orar, pedir para que Deus fale conosco, para que Deus traga a revelação ao nosso coração, porque só Ele pode nos ensinar, mas ninguém pode nos ensinar. Só tem um mestre e o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar. Pai, nós queremos implorar a Tua presença dentro da nossa vida, do nosso coração, que a Tua presença venha sobre nós de maneira poderosa, de maneira, Senhor, com que nós sintamos, Senhor, o Teu amor, a Tua misericórdia, que a Tua presença encha a nossa vida nessa noite, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, que a graça do Senhor esteja sobre nós, Pai. Imploramos a Tua misericórdia sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que nós sejamos, Pai, ensinados do Senhor, conforme diz a Tua palavra. Queremos que o Senhor nos ensine, queremos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos limpe e purifique, perdoe os nossos pecados, que o Senhor traga entendimento sobre aquilo que nós estamos estudando, aquilo que nós estamos lendo aqui na Tua palavra, que o Senhor traga inspiração para cada um de nós, Pai, que o Senhor venha nos ensinar de maneira poderosa. Pai, traz a Tua graça, abre o céu sobre cada um que está agora reunido conosco aqui para compartilhar a Tua palavra, abre o céu sobre nós, coloca sobre nós entendimento, sabedoria e revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Então, nós estamos falando sobre petições a Deus, os pedidos que nós fazemos ao Pai, né? Em oração, como nós pedimos, o que nós pedimos, por que nós pedimos, né? E nós falamos sobre vários assuntos na semana passada, e hoje nós queremos falar sobre o que nós estamos pedindo, né? Saber o que nós estamos pedindo. Uma das coisas mais importantes é entender o que você está pedindo, o que envolve a sua petição, a minha petição. Quando eu peço algo para Deus, quando eu faço um pedido específico para Deus, eu preciso compreender a dimensão do atendimento, ou seja, se Deus me entregar aquilo que eu estou pedindo, qual é a dimensão que isso vai impactar na minha vida. O que isso vai fazer, o que vai mudar o meu dia a dia, o que isso vai trazer de mudança positiva e mudança negativa. Então nós temos que saber o que nós estamos pedindo. Isso é muito importante. Então eu quero ler um texto que está em Marcos, capítulo 10, no versículo 35. E é um texto muito forte, muito tremendo. Nós vamos falar especificamente sobre esse pedido de Tiago e João, filhos de Zebedeu, né?
Mateus 10, 35, diz assim a palavra: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado, quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a primeira coisa que eu compreendo nesse texto, né, a primeira situação mais clara, uma petição específica, como ela deve ser. Deus trabalha com petições específicas. Deus não trabalha com petição genérica. O que você quer que eu te faça? Né? Eles chegam para Jesus, os 2 irmãos chegam para Jesus e falam assim: Mestre, nos conceda o que vamos te pedir. Você percebe que ele já está pedindo para conceder algo antes de dizer o que eles queriam. Nos concedas o que vamos te pedir. Então, eles estavam com um anseio, um desejo no coração de algo que viria da parte de Jesus, da parte de Deus. Então, eles fazem uma petição ali, né? Olha, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Então, a primeira dimensão desse texto é a dimensão daquilo que tem que ser específico. A petição, ela precisa ser específica. Você precisa especificar para Deus exatamente o que você está pedindo. Você não pode fazer um pedido genérico. Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá, né, um aumento. Não, você tem que ser específico na sua petição. Que carro que você quer? Que cor de carro que você quer? Qual é, né, o ano do carro que você quer? Qual é a casa? Qual bairro? Quantos quartos? Quantos banheiros? Qual o valor do teu salário que você quer ganhar? Então Deus trabalha com petições específicas. O que você quer que eu te faça? De maneira específica. Por quê? Porque quando você é específico com Deus, quando você age de maneira clara com Deus, quando você fala no detalhe o seu pedido para Deus, você demonstra uma fé maior do que aquele que diz: seja o que Deus quiser. Então, quando você pede para Deus: Senhor, me dá um carro, se o Senhor quiser me dá, não quiser me dar, também não me dá. Essa pessoa não está usando fé de maneira alguma. Ela tá fazendo uma aposta, ela está tá tirando sorte com Deus. Seja o que Deus quiser. Então, Deus, se eu quiser fazer, faz. Se eu não quiser fazer, também não faz. Seja feita a sua vontade. E aí a pessoa usa até textos bíblicos para que ela não utilize a sua fé na sua petição. E nós precisamos usar a fé nas petições. Quanto mais específico você for na sua petição, quanto mais claro você for naquilo que você quer que Deus te faça,
mais fé está sendo demonstrada na sua oração, mais fé está sendo liberada para que a sua oração ela seja atendida. Então, olha só, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, eles vieram juntos fazer um pedido, eles estavam concordando com aquele pedido, a segunda dimensão. Então existe uma concordância em pedir, em solicitar a Deus que Ele conceda aquele pedido de assentar-se à direita e à esquerda. E aí você percebe que a reação de Jesus diante desse pedido foi uma reação que para mim é tremenda. Vocês estão alinhados com os princípios da palavra, vocês estão utilizando fé, vocês estão utilizando concordância e unidade, vocês estão concordando com a petição, vocês em unidade, vocês, os dois irmãos, vocês têm uma oração de concordância em relação à petição, mas vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E aí, meu querido, para um pouquinho e vamos pensar nas petições que nós fazemos para Deus. Quando nós fazemos petições a Deus e Ele não reage, Ele não responde, alguma coisa está errada e não é com Deus. Não é que Deus está nos ignorando. Não é porque Deus não nos ama. Não é porque Deus não vai entregar aquilo que nós estamos pedindo. É porque nós estamos desalinhados. Nós estamos desalinhados com os princípios de fé, de unidade. Se dois de vós concordarem a respeito de qualquer coisa, será concedida por meu Pai que está nos céus. Palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Se dois de vós concordarem, você tem duas pessoas aqui concordando com uma petição. Então a reação de Jesus diante dos princípios, ela tem que acontecer. E Jesus responde. Ele responde: vocês estão pedindo algo que vocês não sabem o que é isso que vocês estão pedindo. Vocês estão almejando algo que vocês não têm noção do que é isso. E vocês não têm noção do caminho que vocês terão que trilhar para chegar nesse ponto que vocês querem. Você pede algo para Deus. Você pede algo para Deus. E Deus fala assim: eu vou entregar para você. Mas Ele está falando: você vai beber um cálice. Você vai ser batizado em um batismo. O que Ele está falando? Você vai pagar um preço. Você vai ter que passar por um batismo. O que é batismo? Morte e ressurreição. Eu não vou te dar um carro se você não amadurecer para dirigir o carro, porque senão você vai bater o carro, você vai atropelar alguém, você vai ser imprudente. Eu tenho que tratar a sua imprudência, tenho que tratar a sua irresponsabilidade, eu tenho que tratar o seu caráter primeiro. Você está preparado para ser batizado com esse batismo? Você está preparado para morrer para o velho homem? Você está preparado para ser transformado, para aí eu te colocar nessa posição? Para eu te entregar o carro, para eu te entregar a casa? Então, guarda bem o que Jesus está falando. Jesus está falando para eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não têm noção. O pedido que vocês estão fazendo, para que eu entregue esse pedido para vocês, para que eu conceda esse pedido, eu vou ter que entregar duas coisas para vocês: o cálice e o batismo. Você tem que beber o cálice. Beber o cálice, a gente pode entender que o cálice é o cálice da aliança. Vocês estão dispostos a beber esse cálice que eu bebo? Vocês estão dispostos a beber esse cálice? E a passar pelo batismo com que eu sou batizado? E nesse momento, Jesus já havia sido batizado nas águas. Então não era o batismo nas águas. Não era o batismo nas águas. Era o batismo de morte e ressurreição. Era um batismo de morte
e de ressurreição. Como eles estão fazendo um pedido para a vida eterna, Jesus fala assim, para você chegar lá e ocupar essa posição, você precisa ser tratado em um batismo de morte e ressurreição. Então, quando você pede algo para Deus, quando você está alinhado com os princípios, você está alinhado com a unidade, você tem usado a tua fé em um pedido específico. Quando você faz isso, se prepara para beber um cálice, se prepara para passar por um batismo. Principalmente se você está pedindo autoridade para Deus. Se você está pedindo para ser autoridade, meu irmão, se você está pedindo autoridade para que você tenha condições de ter pessoas sob suas ordens, ter pessoas sob sua influência. Agora eu tenho muita gente que eu posso dominar, controlar, comandar. Eu digo vai, ele vai, eu falo vem, ele vem. Então essa autoridade é uma autoridade desejada pelos homens. Quando você pede autoridade para Deus, Deus vai fazer você beber um cálice. Deus vai fazer você passar por um batismo. Porque toda autoridade procede de Deus. Então, Tiago e João estão argumentando com Jesus. E essa é outra dimensão da petição. A dimensão da argumentação. É como se você chegasse para o teu pai e falasse, pai, me empresta o carro, me dá o carro para eu dar uma volta. E o teu pai vai falar assim, por que você quer, por que eu tenho que te dar o carro? Porque aonde você vai, o que você vai fazer com o meu carro? E aí você precisa ter um argumento, que seja um argumento plausível, que seja um argumento que vai fazer liberar a chave para você dar um rolê, dar uma voltinha com o carro. Se você não tem argumento, chega diante de Deus sem argumento, por que você quer o carro, filho? Porque eu quero. Você já percebeu como as pessoas estão hoje? Elas querem porque elas querem. Elas ficam obcecadas por algo que elas não sabem, não têm noção se aquilo vai fazer bem para elas ou não. Então, orações, campanhas, né? Diversas campanhas são gastas em cima de orações sobre essa insaciabilidade. A pessoa é insaciável. Então ela vai pedir coisas para Deus e ela pensa que aquilo vai fazê-la feliz. Por que ela está almejando essa posição? Por que essa pessoa está querendo essa posição? Então começa uma argumentação. Jesus fala assim, olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Se você não sabe o que você está pedindo, não peça, irmão. Porque o pedido, quando você faz um pedido para Deus, Deus ouve o seu pedido e você alcança esse pedido. Então tome cuidado com aquilo que você pede. Peça para Deus, mas toma cuidado. Não tenta fazer algo, não tenta alcançar algo que você não está preparado para alcançar. Não tenta alcançar uma posição que não foi designada por Deus. E aí você tem uma outra dimensão aqui desse pedido, é que na hora que Jesus começa a argumentar com eles, ele fala assim, olha, vocês podem beber o cálice que eu vou beber, vocês podem fazer isso. Vocês podem até passar pelo batismo com que eu sou batizado. Vocês podem ser crucificados. Vocês podem ressuscitar, não ao terceiro dia, mas na glória, na volta de Cristo. Vocês podem fazer isso. Mas eu não posso conceder. Eu não posso conceder algo que não é da minha alçada. Eu não posso entregar para vocês algo que não vem da minha vida, não vem da minha alçada. Eu não tenho autoridade para
determinar quem vai sentar à minha direita, à minha esquerda na glória, no reino. Quem pode fazer isso é só o Pai. Tem pessoas escolhidas para isso. Tem pessoas designadas para isso. Existem pessoas que já foram chamadas por Deus para se assentar à direita, à esquerda. Mas eles estavam almejando uma posição, sem ter uma revelação, uma inspiração de Deus, se aquilo era para eles. Aquilo é para mim. Então você almeja uma posição, uma autoridade. Por que as pessoas lutam tanto por autoridade? Por que elas lutam tanto para ter condições de influenciar o maior número de pessoas possível? Elas querem ter poder econômico. Elas querem ter fama. Querem ter sucesso. Nós somos assim. Então, Tiago e João eram apóstolos, meu irmão. Eles eram pessoas escolhidas pelo Pai e entregues para Jesus para que ele os preparasse, para que eles fossem testemunhas. Eles eram apóstolos. Eles já estavam em uma posição tremenda diante de Deus. Eles já tinham uma palavra tremenda, que a Nova Jerusalém terá 12 portas. E essas portas, cada uma delas, vai ter o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Mas não está bom. Não é suficiente. Dentre esses 12 que estarão gravados em 12 portas, isso é uma revelação tremenda, né? Nós queremos mais. Nós queremos nos assentar à direita e à esquerda de Jesus, do próprio Rei dos Reis. Nós queremos ser o segundo em comando. Se Deus não deu esse chamado para eles, eles estão fazendo um pedido para Deus, um pedido para Jesus. E eles estão, nesse pedido, revelando a falta de discernimento e de revelação. Então, às vezes, nós queremos uma autoridade que não foi separada para nós. Às vezes, nós não queremos uma autoridade que foi separada para nós. Na palavra de Deus, a gente percebe, por exemplo, o Moisés. O Moisés foi escolhido por Deus para ser a autoridade sobre os hebreus, mas ele não quis. E Deus teve que, ficar ali forçando, argumentando. Deus ficou até bravo com Moisés. E Moisés falava: manda outro, Deus. Levanta outro. Levanta outra pessoa no meu lugar. Então aquela argumentação entre Deus e Moisés revela o coração do Moisés. Por que o Moisés não queria ir? Deus falou assim: você vai fazer milagres, você vai ter um ministério tremendo, a tua igreja terá milhões de pessoas. Milhões. É um povo escolhido, separado para uso exclusivo de Deus. Você vai operar maravilhas, através de você eu vou rachar o Mar Vermelho. O que Moisés falou? Não quero. Não quero. E aí Deus usou Moisés. E a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. No caso de Miriam e Arão, que falaram mal dele, Moisés não falou nada. No caso dos 10 espias que infamaram a terra, Moisés não falou nada. Moisés era um homem manso. Enquanto eles estavam ali fermentando o povo, 10 espias, ou Arão e Miriam, fermentando o povo, querendo a mesma autoridade que ele tinha, Moisés não falava nada.
Moisés não era uma pessoa que tinha esse desejo por autoridade. Eu vou comandar mais, eu vou ser mais. Essa ganância por poder, por autoridade, é algo pernicioso. Percebe uma coisa, irmão? Quando Jesus vai para o deserto, no final de 40 dias, o próprio diabo chega para ele e fala assim: olha, eu vou te mostrar algumas coisas. E ele mostrou, ele abriu, descortinou ali uma visão e mostrou para Jesus todos os reinos deste mundo e a glória deles. E ele fala para Jesus: tudo isso te darei, porque foi dado para mim isso. O homem me deu isso. Tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. E Jesus diz: só a Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então, olha só isso, irmão. Pedro e Tiago, Tiago e João, eles estão pedindo algo para Jesus, e Jesus fala assim: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Se vocês querem trilhar esse caminho, vocês vão beber o cálice e vocês vão passar por um batismo. O que o diabo fez com Jesus? Ele está fazendo um caminho exatamente igual. Se você se prostrar, se você se batizar aqui, nascer de novo, na minha presença, se você for a minha imagem e semelhança do próprio capeta, eu te dou toda a autoridade que você quiser nesse mundo. Então, desejar autoridade nesse mundo, irmão, faz as pessoas caírem, faz as pessoas serem levadas por propostas que elas podem até imaginar que sejam de Deus. E Jesus fala uma palavra forte aqui, ele fala: olha, os que são considerados governadores. Ele está falando, os que são considerados governadores. Os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio. E sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Quem quiser se tornar grande tem que diminuir. Tem que servir. Quem quiser ser o primeiro vai ter que ser servo. Então não dá para entrar no reino de Deus, não dá para entrar na dimensão espiritual e falar com o Pai Celestial, fazer pedidos ao Pai com uma cabeça terrena. Imagina se Tiago e João tivessem sido atendidos e Jesus falou assim: então eu concedo a petição que vocês estão me fazendo aqui. Vocês agora, a partir de hoje, vocês estão destinados a governar comigo, à direita e à esquerda, no reino vindouro. Você imagina, irmão, se Jesus tivesse feito isso, o que aconteceria? O que aconteceria é que Jesus está concedendo uma petição que está embasada na carne humana. A carne humana quer comandar, a carne humana quer mandar, a carne humana quer ter autoridade, a carne humana quer ser servido, a carne humana quer ser, né, a última bolacha do pacote. A carne humana quer ter razão em tudo. Meu querido, nós não temos razão em nada. Não temos nada. Nós mal controlamos a nossa própria vida. Tiago diz que nós nem conseguimos controlar a nossa língua. Tiago diz: a língua, nenhum homem consegue domar a sua própria língua. E se a Bíblia diz que eu não consigo dominar a minha língua, é porque a Bíblia diz que eu não consigo dominar a minha língua. Acabou. Então eu não vou conseguir. Só tem um jeito da minha língua ser controlada. Quando eu entrego o poder de controle da minha língua, das palavras que eu falo, para o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo produz mansidão, o Espírito Santo produz palavras
que sejam edificantes, mas eu não consigo controlar nem a minha língua. Você consegue controlar a sua língua? Se você fala assim, você está mentindo, porque a Bíblia fala que nós não conseguimos controlar a nossa língua. Nós não conseguimos controlar, às vezes, o nosso temperamento. E nós queremos ter autoridade sobre os outros, queremos ter autoridade sobre todo mundo. Então, ser uma autoridade, de acordo com o padrão divino, ser uma autoridade é servir, é diminuir e não crescer. Então, a motivação deles era crescer, não era diminuir. A motivação deles era ser servido, não era servir. Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem. Às vezes a gente não sabe, irmão. Às vezes Deus vai dar algo para a gente, que a gente pediu, porque a palavra de Deus, ela garante resposta. E aí Deus vai te dar. Deus vai me dar. E depois nós temos que lidar com isso. Eu já ouvi gente falar assim, pastor, eu pedia para ter uma empresa. E eu achava que quando eu tivesse a empresa, eu seria feliz. Eu seria realizado. Eu seria um homem com uma vida equilibrada. E aí ele falava assim, pastor, maldito dia que Deus me deu a empresa que eu pedi para ele. Por quê? Porque agora eu não tenho férias, eu tenho que trabalhar de sábado, eu tenho que trabalhar às vezes de domingo, eu tenho que ficar preocupado com pandemia, eu tenho que ficar preocupado com não sei o quê, com aumento de preço, fornecedor, tenho que ficar preocupado com o atendimento ao cliente, tenho que preocupar com a concorrência. É outra dimensão. Eu tenho outra responsabilidade que pagar funcionário. Mas você não queria ser empresário? Você foi chamado para ser empresário? Antes de você pedir uma empresa, verifica com Deus se você tem esse chamado. Porque ser um empresário é, antes de tudo, ser um servo dos outros. É quando você vai servir o teu cliente, você vai servir os seus funcionários. Ou você acha que os seus funcionários que te servem? Você acha mesmo que os seus funcionários te servem, irmão? Você que dá dinheiro para eles, todo mês. E ai de você se não der. Então, você quer ser empresário, você quer ser autoridade, você tem que estar preparado para servir. Você tem que estar com a motivação correta. Senão você não sobrevive. Então, saiba o que você está pedindo. Saiba o que você está pedindo. Se Deus te escolheu para algo, irmão, Deus vai te levantar. Se é que a gente pode falar isso, Deus vai me levantar. Deus não vai te levantar. Deus vai te colocar na posição que Ele determinou para você. Isso não é te levantar. Porque levantar, só o nome dele. Levantar, só um altar para ele. Levantar, toda autoridade procede de Deus, é dele. Então, Moisés não queria ser autoridade. Não queria ser autoridade. Deus colocou ele como autoridade. Deus escolheu. E Deus colocou ele na posição que ele deveria estar. Moisés nunca lutou porque as pessoas não recebiam a sua autoridade. Você não vai ver Moisés brigando porque as pessoas não estão ouvindo o que ele está falando. Moisés não tinha essa ambição, essa ganância. Por quê? Porque ele estava vivendo como servo. Ele encarava o trabalho que ele fazia como servo. Presta atenção, Jetro foi visitar Moisés. Jetro era sogro de Moisés. E ele foi visitar Moisés no deserto. Deixa eu ver como é que está o meu genro com a minha filha. E ele chegou ali no deserto e ele vê o Moisés sentado numa cadeira, e uma fila gigantesca, quilométrica, milhares de pessoas naquela fila, para pedir conselho para Moisés. E o mais interessante é que Moisés fazia isso de manhã,
de tarde e até de noite, ele aconselhava, ele julgava os casos do povo, ele estava servindo o povo. Moisés não era o cara que era autoridade e ficava numa posição tão elevada que o povo não tinha acesso. Não, Moisés se assentava e começava a servir o povo, servir o povo, servir o povo. Esse é o tipo de autoridade que Deus escolheu. Alguém que serve. Então, quando você vai pedir para Deus autoridade, se prepara para uma mudança, se prepara para um cálice e se prepara para mudar, um batismo. Você está preparado para beber o cálice? Você está preparado para o batismo, irmão? E quanto mais você for grande, né? Visto, poderoso, mais um cálice, mais de um batismo você vai ter que tomar. Ah, pastor, então eu não quero autoridade. Então aí eu vou te falar uma coisa muito importante. Não tem a ver com o que você quer e nem com o que eu quero. Tem a ver com o que Deus quer. Tem a ver com aquilo que está no coração de Deus. Deus chegou para um homem chamado Ezequiel, Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, ele fala para esse homem. Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te ungi, eu te separei, eu te dei como profeta às nações. Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu fiz isso. E aí ele fala assim, eis aí te coloco como autoridade, Jeremias, sobre nações, sobre reinos, sobre povos. Para quê? Para você arrancar, derrubar, destruir e arruinar. E também para você plantar e edificar. Deus está designando uma pessoa que foi escolhida lá atrás. E ele usa uma palavra tremenda. Eu te coloco sobre as nações. Eu te coloco sobre os reinos. Por que ele está falando essa palavra? Ele está falando isso para que esse homem possa servir estas nações. Então, como que esse homem vai servir as nações? Ele vai arrancar. Ele vai ter que arrancar tudo que é podre. Ele vai ter que pegar, vai dar trabalho, irmão. Ele vai ter que destruir aquilo que não foi uma construção com um modelo cristão, modelo divino. Ele vai ter que confrontar, né, conceitos e doutrinas que estão nas nações. É um serviço. Ah, eu te coloco sobre as nações. Se prepara para servir as nações. Você não vai comandar as nações, você vai servir as nações. Você não vai ser o rei, o governador, o presidente da república ou o primeiro-ministro. O que você vai ser? O servo. Autoridade segundo Deus é serviço. Tanto é que Coríntios 13 fala, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não tenha vindo de Deus. Em um certo trecho, ele fala que a autoridade é um ministro de Deus. O que é um ministro? O que é um ministro? Alguém que serve. Um ministro é alguém que serve. Então, quando se perde o serviço, se volta ao modelo humano de autoridade, e aí a gente pede para Deus autoridade sem ter o discernimento de que a autoridade ela tem que seguir a escolha divina. A autoridade, eu ouvi essa frase uma vez, nunca mais vou esquecer. Autoridade, irmão, não é mérito humano. Eu trabalhei, eu conquistei, eu estudei, eu fiz. Não é mérito humano, irmão. É escolha divina. Escolha divina. Isso acontece em qualquer dimensão de autoridade. Deus escolhe quem Ele quer. Deus escolhe quem Ele quer. Não depende do homem. Não depende de mim.
Depende de Deus. É Deus que faz. É Deus que escolhe. Os nomes estão no coração dele, não no meu. Eu não posso achar que eu sou autoridade. Eu só serei uma autoridade se Deus me escolheu para isso. Se Deus não me escolheu, irmão, nem adianta ficar pedindo. Nem adianta ficar pedindo com concordância. Nem adianta ficar berrando na orelha do Senhor. Concede aquilo que eu estou te pedindo. Deus não te chamou para isso? Não. Eu já vi gente, irmão, trabalhar duro para ter autoridade. E no final ficou sem nada. Além de não ser autoridade. Além de não conquistar aquilo que ela achou que seria bom. Ela até o que ela tinha, ela perdeu. Por quê? Porque ela saiu do desenho de Deus. Deus não me chamou para autoridade? Então fica na sua, meu irmão. Continua falando, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se o Senhor quiser me usar como autoridade, o Senhor me usa. Se o Senhor quiser me usar como servo, o Senhor me usa. Nunca queira autoridade do jeito que Tiago e João estão pedindo. Queira servir. Se você quiser servir, se eu quiser servir, Deus vai colocar a gente na posição certa. Deus nos chamou para servir, meu querido. Deus não nos chamou para ser mais do que os outros. Deus não nos chamou para ter para nós sermos melhores do que os outros. Deus nos chamou para servir os outros. Quer ser maior que os outros? Vai lavar os pés das pessoas. Se alguém pedir alguma coisa, concede, faz. Olha, eu vou servir você. Por que você vai me servir? O que você vai ganhar com isso? Eu não vou ganhar nada, eu estou servindo por quê? Porque Deus me transformou e me chamou para serviço. Amém ou não amém? Deus é bom, meu irmão. Então, Tiago e João pedindo para Deus, pedindo para Jesus autoridade no reino vindouro. E deixa eu te falar de onde que vem isso. Isso vem do Éden. Quando o diabo chega para Eva e fala assim, olha, se você comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, se você se alimentar dessa fruta, se você tomar o fruto e comer, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aquilo fez o homem cair. O desejo de ser como Deus fez o homem cair. O desejo de conhecer o que Deus conhece fez o homem cair. E depois, no capítulo 3 de Gênesis, Deus fala assim, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então, antes que ele tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, vamos expulsá-lo do jardim. Por quê? Porque o homem, do jeito que ele é hoje, ele se achando Deus, ele se achando autoridade, se achando conhecedor de tudo, ele não precisa mais de nós, ele vai tentar usurpar as características de Deus. Por quê? Porque ele foi atraído, você vai ser como Deus. Fomos atraídos por essa proposta, irmão. Fomos atraídos pelo diabo por essa proposta. E se você quer ser grande, rejeita essa proposta. Rejeita essa proposta, irmão. Sirva. Se humilha. Eu preciso me humilhar. Você precisa se humilhar. É um mandamento de Deus. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Uma pessoa que está desejando, almejando esse tipo de autoridade, com a cabeça do Éden, com a cabeça de alguém que fala assim, eu vou ser como Deus. A pessoa que está desejando esse tipo de autoridade, está fazendo campanha para ter autoridade em qualquer dimensão, no trabalho, na igreja, em casa, em qualquer lugar. Essa pessoa, irmão, é um potencial perigo. Por isso Deus expulsou e não deu acesso à árvore da vida. Essa pessoa não vai servir.
Ela não vai servir às outras pessoas. Ela vai pisar nas outras pessoas. Essa é a diferença. Ela vai usar outras pessoas. Essa é a diferença. Então, quando Tiago e João fizeram esse pedido, Jesus falou assim: olha, vocês não sabem o que estão pedindo. O pedido de vocês não está alinhado com o propósito divino. Por quê? Porque se assentar em tronos não depende do homem. Por mais que você se esforce em petições a Deus, por mais que você berre, por mais que você faça campanha, jejum, tome ceia, faça ato profético, irmão, a autoridade é estabelecida por Deus, ponto final. Não é mérito humano, não é merecimento humano. Ah, mas eu estudei, ralei, trabalhei, consegui. Então, Deus não está no seu plano. Você nunca fala assim: Deus me colocou aqui, Deus me colocou ali. Teve uma vez que Davi pecou. Davi pecou com Batseba. Ele já era rei, já era autoridade. Deus tirou o Davi de uma posição de muita humilhação, muita pobreza, né? Muita rejeição, e colocou Davi no trono sobre o povo. Deu vitória sobre vitória. Deus fez isso. Mas no momento em que Davi começa a tomar uma atitude sozinho, ele começa a desejar a mulher do outro, ele começa a controlar a situação, pensando que está resolvendo uma situação, mata o marido, manda matar o marido, está tentando enganar o povo. Esse é o resultado de uma autoridade misturada com a mentalidade humana. Esse é o resultado. Quando o profeta Natan foi até Davi, ele falou assim: Davi, eu tirei você debaixo de uma humilhação, eu tirei, assim diz o Senhor, eu tirei você de lá, coloquei você no trono, eu te dei a vitória sobre os teus inimigos, e se isso fosse pouco, eu te daria muito mais. Então, eu te coloquei aí, cara. É Deus que estabelece a autoridade. Mas você, o que você fez? Você simplesmente tomou a autoridade que você tinha e você ignorou aquele que te colocou aonde você está. E porque você fez isso, os inimigos de Deus estão blasfemando no mundo espiritual do próprio Deus, na cara de Deus. Olha aí o homem segundo o teu coração. Olha o homem que o Senhor escolheu para estar no trono. Olha só, esse homem adúltero, assassino, ele está comprometendo a tua santidade, está comprometendo a tua escolha. O que Davi fez foi o contrário do que Jó fez. O diabo chega para Deus e fala assim: tudo bem? Deus fala assim: você viu meu servo Jó? Deus não falou isso do Davi. Você viu meu servo? Não dá para falar mais. Porque Davi deixou de ser íntegro, deixou de ser reto, quando ele, na posição de autoridade, deixou com que agora eu comando. Eu tenho capacidade de administrar essa situação. Não, irmão. Nem eu, nem você, nem ninguém tem capacidade de administrar qualquer situação. Nós dependemos da sabedoria do Altíssimo. Dependemos da inspiração de Deus, porque a autoridade, ele é ministro de Deus, servo de Deus. E note bem uma coisa, a autoridade não precisa ser uma pessoa crente. Não precisa, irmão. Se você orar pela autoridade, essa autoridade vai ser movida pelo Senhor. Porque quem está acima dela? O próprio Deus. Deus colocou o presidente que nós temos. Deus colocou o presidente que nós tínhamos.
Deus colocou a mulher presidenta que nós tínhamos. Deus colocou o presidente dos Estados Unidos. Deus colocou o presidente da China. Deus colocou o presidente da Coreia do Sul, a Coreia do Norte. Deus colocou o presidente da França, o presidente da Itália. Deus colocou primeiros ministros, deputados, vereadores, prefeitos, policiais, delegados, tudo que você imagina, pastores. Deus colocou. Deus colocou. Não foi o homem. Não foi o homem. A autoridade que há foi colocada por Deus. Por isso, quando Tiago e João vão pedir autoridade para Jesus, eles estão enfrentando a escolha divina. Eles estão tentando furar o plano e o projeto de Deus para a autoridade do reino vindouro. Então, meu querido, minha querida, o que nós aprendemos com essa petição? Saiba o que você está pedindo para Deus. Saiba que a petição vai exigir uma mudança de vida. Deus não vai te dar algo para que você seja a mesma pessoa. Deus, Ele quer que você receba todas as petições. Mas entenda, para que você tenha algumas petições, você vai beber um cálice e você vai passar por um batismo. Deus não vai financiar o teu pecado. Deus não vai financiar o meu pecado, irmão. Ele precisa que a gente pare de pecar primeiro. Batismo, morte e ressurreição, arrependimento. Amém ou não amém? E toma muito cuidado com a autoridade. Porque o que a gente mais vê por aí são pessoas que desejam comandar outras pessoas. Essa é a maioria. E não pessoas que querem servir outras pessoas. Essa é a minoria. Essa é a minoria. Infelizmente. Amém? Isso não é uma acusação, isso é uma constatação. Nós somos assim. Eu sou assim. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus possa guardar o teu coração. Quando você estiver fazendo pedidos para Deus, você trabalha numa empresa, você faz parte de uma família, você tem uma igreja, você tem que tomar cuidado, guardar o teu coração. Senhor, eu não quero almejar algo que o Senhor não desenhou para a minha vida. Eu não quero pedir algo que vai ferir a escolha que o Senhor fez para mim. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então seja feita a tua vontade. E quando você fizer o pedido para Deus, usa de maneira específica a sabedoria divina. Amém? E você vai ser uma pessoa que tem relacionamento com o papai. Papai não vai negar nada para você. Ele não vai negar nada que você pede. Amém? Você só precisa mudar o coração. Deus é bom? Vamos orar. Né? Quero abençoar a tua vida. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua unção. Te agradecemos, Pai, pelo teu Espírito, te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, porque o seu amor dura para sempre. Te louvamos por tudo isso, Pai. Te agradecemos por essa palavra, quebranta o nosso coração, tira de nós toda a cobiça, a ganância, toda a sede de poder que está dentro de nós, Pai. Tira tudo isso e coloca em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Pai, o qual, sendo igual a Deus, não teve por usurpação o ser Deus, Senhor, mas ele também se humilhou assumindo a forma de servo. Pai, nós queremos ter esse mesmo sentimento, mas de nós mesmos nós não conseguimos. Então, Espírito Santo, produz em nós esse mesmo sentimento, produz em nós essa mesma motivação. Nos ensina a orar, nos ensina a pedir, nos ensina a clamar, Pai, e que o nosso relacionamento seja cada dia mais afiado, cada dia mais engrandecido, que nós sejamos mais próximos a cada dia, mais íntimos do Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Senhor tenha misericórdia da tua casa, da tua família. Amém? Semana que vem a gente está falando mais sobre oração, intercessão, né? É um assunto que não acaba, irmão. Amém? E aí a gente vai crescendo, né, e tendo mais conhecimento para poder orar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, a tua casa, que o Senhor te guarde,
que o Senhor te livre e que o Senhor te dê todas as petições que você fizer para Ele. Deus abençoe. Até mais.